Mais um dia nós temos a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos as maravilhas do quais Deus realizou. Galego, mas eu só consigo ver palavras. Essas palavras correspondem à mais pura verdade. Essas palavras são mais reais do que a luz que penetra os seus olhos, mais real do que o ar que você respira. Essas palavras representam o Espírito que traz vida. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias. Hoje nós estamos no dia 495, a live de número 94. Estamos quase encerrando a leitura anual da Bíblia, lendo apenas 40 minutos por dia, conhecendo cada vez mais aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu convido você a estar conosco, a ler as Sagradas Escrituras, para que o seu conhecimento não seja firmado meramente em achismos, em suposições, mas sim na verdade imutável de Deus que emana das Sagradas Escrituras. Portanto, peguem suas Bíblias para que possamos ter um momento de leitura, um momento de agradecimento, um momento de reflexão. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pois podemos acordar mais um dia. Tu és o Criador de todas as coisas. A beleza do mundo reflete a sua majestade. Nós podemos olhar para o céu, para as estrelas, para a lua, para os seres que tu criaste e ver quão perfeito tu és. Mas a sua palavra, quando nós lemos, Pai, ela mostra quem nós somos. Seres miseráveis, pecadores, que somos os culpados pela morte do teu Filho amado, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, de maneira que Ele suportou o peso dos nossos pecados. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor, e pedimos para que o Senhor governe as nossas vidas, não nos entregue a nós mesmos. Não queremos ser conduzidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, mas necessitamos ser controlados pelo teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito possa nos guiar. Tome conta de nossas vidas, guie nossos passos, para que seu nome seja exaltado. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. 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 É isso. Calma aí, deixa eu trocar aqui que tá dando sombra. Vamos à leitura então a partir de 1 Pedro, tá? Capítulo 1. Parabéns a todos que estão aí, ó. Já estamos quase encerrando. Vamos ao que diz as Sagradas Escrituras. Capítulo 1 de 1 Pedro. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreva esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam, agora creem nele e regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre a salvação e investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior.
Foi-lhe dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor, durante seu tempo, como residentes da terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. Capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus os escolheu para lhes conceder grande honra. Vocês também são pedras vivas, como as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, a rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de fazer mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus, quando Ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, seja os oficiais nomeados enviados por ele, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, estão escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Vocês, escravos, submetam a seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar. Não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas sofrem por terem feito bem e suportam com paciência. Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte de sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando
quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Da mesma forma, capítulo 3, vocês, esposas, sujeitem a autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver, puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece. Beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida, concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Por fim, tenham todos os mesmos modos de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades, e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagre a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-lo. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora Cristo foi para o céu, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos eles, autoridades e poderes, se sujeitem a ele. Capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, arme-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festões desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar todos os vivos e mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornaram participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham
a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrem, porém, que não sejam por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por este nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem, porque cumpre a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo, confiem na sua vida naquele que os criou, pois ele é fiel. Capítulo 5. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunho os sofrimentos de Cristo, também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas cuidem com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade num relacionamento com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. No tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará e os sustentará, e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los a garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhe envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. 2 Pedro, capítulo 1. Eu, Simão, Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E, por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé, a excelência moral ao conhecimento domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Vendo apenas o que está perto, se esquece que foram purificados seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrarei dessas coisas, embora já saibam, estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo?
Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção ao que eles escrevem, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Contudo, capítulo 2, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo. A destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismo tenebroso, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça a 7 pessoas e sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, contou as cidades de Sodoma e Gomorra e transformou em monte de cinza como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações que eles são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar-se diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto que nascem para apanhar e morrer. Não sabem sobre aqueles que insultam e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição e desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com sua voz humana. Eles são como fontes secas ou neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com as palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária e apelam para os desejos carnais torcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo o rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Capítulo 3. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembre do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhe enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo, criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio das águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão
estão guardados para o dia do julgamento, quando os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata essas questões em todas suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, e agora e para sempre. Amém. 1 João, capítulo 1. Proclamamos a vocês aqueles que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Essa é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhe transmitimos. Deus é a luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão de nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhe escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. E é a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados, pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhece aqueles que existiam desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhece aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Ao contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos.
Mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu uma unção. E todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão, Filho com o Pai. E essa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ele permanece em vocês. De modo que não precisam de que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E tudo que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos deles, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é realmente. Como realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é certo, o que é justo, mostra que é justo, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Essa mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreende se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é amor, porque Jesus nos deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos a verdade, e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Capítulo 4. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim, sabemos que eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio do corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria o mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus, e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Deste modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto
nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. E é nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra ainda que não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, confirma com seu julgamento, seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam entre si. Porque cremos que em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará a vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas o pecado que leva à morte, não digo que deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. 2 João, capítulo 1, só tem um. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem para entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de
de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice das suas obras malignas. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Terceira epístola a João. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem, e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los, e quando fazem, ele os expulsa da igreja. Amados, não deixe que esse mau exemplo influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, e não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Judas. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também eles lembram dos anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus o mantém acorrentado em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu de acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreende. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e deste modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim e enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração do amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortos porque não dão frutos e foram arrancados pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando espuma de seus atos vergonhosos como estrelas sem rumo, condenados para sempre à mais profunda escuridão.
Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de anjos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz, bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Terminamos dessa forma. Judas, iniciaremos amanhã. Apocalipse, último livro, 21 capítulos nos separam da leitura integral da Bíblia. Glorificado seja o nome do Senhor por tudo isso, por Ele nos capacitar e nos direcionar. Que essas palavras não sejam apenas lidas, mas vividas, né? Porque é muito simples ler, difícil é viver. E sem Ele nos auxiliando, nós não conseguiremos viver. Portanto, peça ao Senhor que Ele te capacite, peça que Ele continue a direcionar a sua vida. Provavelmente em 2 dias nós terminaremos Apocalipse. Olha que legal. Eu acho que em 2 dias, eu acho não, tenho certeza que em 2 dias nós terminaremos pelo ritmo de leitura, mais 2 dias nós encerraremos a leitura integral da Bíblia. Quando que você tinha lido a Bíblia inteira pela última vez? Observe que ler a Bíblia, infelizmente, não é um hábito. Não é um hábito do cristão. O cristão moderno está completamente desconectado do que as Sagradas Escrituras dizem. Mesmo porque ele imagina que Deus está em tudo, mas para você enxergar Deus em tudo, você tem que enxergar primeiro por intermédio das Sagradas Escrituras para reconhecer o que é o tudo de Deus. Então, leia as Sagradas Escrituras, que vocês permaneçam firmes, que Deus os capacite, que você possa sempre estar atento a tudo aquilo que está escrito. Como a Pamela disse, veja a importância de amarmos uns aos outros pelas repetições desses atos nesses livros. Perfeito, perfeito. Amar uns aos outros. Lembre-se que amar, por vezes, não é aceitarmos tudo. Então, o amor tem um direcionamento, o amor tem uma condição, o amor aponta para uma realidade. Lembre-se que ele adverte para amar os irmãos, mas odiar o pecado do qual eles estão inseridos. Nós vemos isso de maneira muito nítida, descrito nas Sagradas Escrituras. Então, que vocês possam olhar para a realidade da vida, enxergar no final das contas que esse pecado contamina a nossa vida, que o pecado por vezes está em nossa vida e nós não enxergamos. Quando analisarmos a vida de outras pessoas, que possamos também analisar a nossa, que possamos ser direcionados sobretudo pelo Espírito Santo para vivermos aquilo que nós não conseguimos viver sozinhos. Que vocês orem ao Senhor, que vocês peçam cada dia mais capacidade e que estejam sempre unidos. Lembre-se que um gravetinho sozinho se quebra facilmente. Vários gravetos você não conseguiria quebrá-los. De forma que nós devemos sempre permanecer unidos uns aos outros, nos fortalecermos, vivermos a unidade da igreja. Embora nós estejamos aqui vivendo de certa forma
uma comunhão. Essa comunhão ainda é muito distante. Imagine que eu falo aqui olhando para minha própria face, eu estou olhando a minha imagem refletida numa tela. Mas vocês devem ter essa vivência pessoal, viver igreja, estar em frequentar um lugar, em estar ali em comunhão com seus irmãos, ajudar os seus irmãos diante das suas fraquezas, direcioná-los mediante as intempéries da vida. Então, que você seja usado como um instrumento de Deus, que você possa se reunir, que você possa glorificar o nome do Senhor. Perfeito? Lembrando que amanhã nós cultuaremos o Senhor às 9h20 da manhã. Nós temos o café da manhã. Espero vocês na Rua Brejo Alegre 138. Se quiser levar alguma coisa para compartilhar com todo mundo, estamos aqui. A Gigi tem uma sugestão. Deixa eu ver a sugestão da Gigi. Deixa eu ver a sugestão da Gigi. Qual vai ser a sugestão? O ano passado nós fizemos a leitura integral das Sagradas Escrituras. Lemos seis símbolos de fé: Confissão Belga, Sino de Dort, Catecismo de Heidelberg, Confissão de Fé de Westminster, Segunda Confissão Helvética e Confissão de Fé de Guanabara. Foram essas. Então, olha que interessante. E sem contar que nós fizemos um panorama bíblico de todos os livros. Se você buscar lá atrás, nos vídeos antigos lá no YouTube, você vai, ou até mesmo aqui no Instagram, você vai encontrar o resumo de cada livro. Eu pensei isso também. Eu pensei já também em outras pessoas terem a oportunidade também de ler a metade, de ler uma parte. De repente a gente pode fazer isso, sim. Agora, terminando, já tenho algo que eu tenho em mente que vai direcioná-los para sedimentar ainda mais esse conhecimento do qual vocês estão adquirindo. Deus faz todas as coisas de maneira perfeita, que nós possamos glorificar Teu santo nome, crendo que Ele há de abrir nossos olhos para que Sua palavra faça morada. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Gigi, essa questão de cada dia é bem complexo, tá? É muito complexo, mesmo porque nem todo mundo assume responsabilidade, sabe? Então é bem delicado, essas questões, mas de qualquer forma vamos pensar acerca disso e fazer com que mais pessoas também propaguem isso, que a gente assuma cada vez mais compromissos, sabendo aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que vocês possam ser luz em meio às trevas. Beijo, fui, tamo junto.